Antigamente a gente pedia para os irmãos ir lá pegar, tocar, né? Mas agora, irmãos, receba apenas o nosso abraço espiritual, viu? Por enquanto, né, irmãos? Receba o nosso abraço espiritual. Muito obrigado pela companhia de vocês. E agora a gente vai para a palavra do Senhor, porque até aqui a gente já louvou, já dançamos, nos emocionamos, mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Diga comigo assim, bem alto mesmo, viu? Diga assim, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém. Vamos fazer que nem Samuel. Tem mais alguém? A tia Maria, irmã da irmã Judita, está ali conosco. Ela mora na Morada Nova, mas quando ela vem, ela nos dá a honra de nos visitar, amém? Maria. Seja bem-vinda, viu, tia Maria? Que Deus te abençoe. Irmã Maria, né, irmã Maria? Olha aí, mas Jesus é bom que lembrou ela no meio do caminho, né? Fez que nem Isaías, entregou a mensagem, quando chegou no meio do caminho, o Senhor mandou ela voltar para trás. Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Louvo o teu nome, Senhor, pela vida do teu povo aqui presente, por aqueles que vão nos acompanhar através dessa transmissão, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelas alegrias, meu Senhor Deus, que o Senhor tem trazido ao nosso coração durante esses dias. Mas agora nos inclinamos para ouvir sua voz, sua palavra, para que possamos, ó Deus, ajustar a cada dia o nosso viver segundo a tua palavra. Usa nosso pastor, Deus, na medida, na profundidade, na largura, Senhor Deus, do teu amor, meu Pai, para conosco. Que a voz dele seja a tua voz, Senhor, e que possamos ser edificados, exortados, confortados, confrontados, para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Se a igreja crê assim, diz... Pastor Marcondes. A paz de seus irmãos. Muitas emoções, né? Não imaginaria eu que iríamos ser canal de bênção para tantas pessoas em tão pouco tempo, né? 23 anos é muito pouco tempo, né? Mas a gente fica feliz que isso é um testemunho para quem está presente, né? Você possa saber que você é um canal de Deus. Basta querer se colocar na posição. Amém? Eu era uma pessoa muito perfeccionista no passado. Eu era uma pessoa muito cri-cri comigo mesmo. E pensava muito no futuro, né? Até que um dia caiu a ficha. Depois que eu aceitei Jesus, ainda estava com esses pensamentos, né? Eu não entendia que Deus cuida de nós, nos seus mínimos detalhes. E aí então eu comecei a descansar no Senhor e crer que Ele está à frente. Por isso que é muito confortável quando a gente escuta pessoas falando, dando uma boa imagem daquilo que fizemos. Isso é muito gratificante. Como eu sempre falei, na obra de Deus, eu tenho dito e continuarei dizendo, né? Tento reforçar isso na cabeça dos nossos dirigentes, que nós não fazemos a obra de Deus por dinheiro, fazemos por amor, né? E o amor é um valor que não tem algo físico que possa dizer o tamanho dele. Não é uma rosa, não é um valor monetário, não, isso não paga o amor. O amor a gente se dá por aquilo, ou por aqueles, ou por aquela, ou por aquele, não sei, porque a gente ama. Então eu louvo a Deus esses 23 anos, eu louvo a Deus aos irmãos que têm me aturado aí, né? Eu ultimamente tenho enchido o celular de vocês de fotos, né? Porque assim, cada etapa da igreja eu me sinto assim muito feliz. Primeiro por estarmos executando com as nossas próprias mãos. Antigamente, porque não paga, paga alguém. Mas irmãos, eu nasci na fé fazendo a obra do Senhor.
Eu vi meu pastor se maravilhando em ver a obra sendo construída. E aquilo pegou em mim, né? Isso nunca me deixou mais alto, nem um pouco mais baixo, mas me deixou sempre feliz. Então, quando eu faço a obra de Deus com as minhas mãos e dá certo, aí, mas deu errado, tem problema não, a gente faz de novo, né? E tem sido essa batalha. E o que eu mais me alegro nesses 23 anos, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, de início, é que a maior dificuldade que eu tenho tido, né, digo eu, ser humano, é colocar na mente das pessoas o potencial que elas têm, sabe? E a distância que elas ainda vão percorrer, sabe, irmãos? Porque é isso que nós vemos, que realmente, quando nós unimos força, a gente tem um avanço muito grande. O soldado pode estar ferido, mas se tiver em unidade, ele é um vencedor. Amém? Então, diante das batalhas que nós já passamos, diante da dificuldade que já passamos, que possamos nós ainda passar, né? Eu tenho a certeza que esse Deus é fiel, Ele não vai nos abandonar em momento algum. Sei que muitos na pandemia ficaram doentes, hospitalizados, era por telefone, mas a palavra sempre era a mesma: Deus não vai te abandonar, porque Deus é fiel. Foi isso que mais me chamou a atenção. Eu pedia muito a Deus, quando fiquei na frente desse trabalho, com a bênção da direção da igreja que nós fazemos parte no passado, que nome nós daríamos a essa igreja? Porque nós não somos igreja de divisão, nós não somos igreja de racha, nós somos igreja do Deus vivo, que recebemos a incumbência desse trabalho e estamos aqui. E aí eu pedia muito a Deus, que eu gosto muito de associar as coisas, e eu gosto muito de ver como você irá ver futuramente. Meu pensamento sempre é assim, por isso que às vezes eu tenho muita dificuldade de expressar-me, porque muitas pessoas veem o momento. Eu não só vejo o momento, mas eu procuro ver o depois. E depois? Né? E fui para o centro de Fortaleza tentando ver um nome para esse ministério. Mas ministério é coisa grande. Diga aí, ministério é coisa grande. Era isso que vinha na minha cabeça. Porque Deus nunca me fez sonhar com coisa pequena. Sabe, irmãos? Então, quando eu coloquei, juntamente, em concordância, que não foi só eu, né? Foi eu, o pastor Eduardo, né? Nós discutimos, mas Deus é fiel. Por que não? Não tem a Deus e amor? Então Deus é fiel. Mas Deus não tem problema. Não tem só a Maria no mundo, não tem só um Pedro, não tem só o João, mas só tem uma identidade, né? A identidade nunca se mistura, o DNA é diferenciado. E aí nasceu o Ministério Deus é Fiel. E eu louvo a Deus porque é algo que pega mesmo assim, uma palavra que penetra no coração da gente, quando a gente fala Ministério Deus é Fiel, Igreja Deus é Fiel. Então fico feliz, meus parabéns a todos os irmãos, porque vocês é a igreja do Senhor Jesus, né? Esses testemunhos aqui é a igreja do Senhor. Porém, é parte, por mais distante que estejam, mas é a igreja do Senhor. Que Deus abençoe. Fiquei feliz da Janaína, porque quando eu cheguei aqui, eu me lembrei dela hoje, né? E eu sentei aqui e eu bati umas fotos no início, né? Aí, por que não mandar para ela? Eu me lembrei muito dela. Eu peguei e mandei a foto para ela, as fotos, né? Minha, da Ju, do irmão José, né? E disse, olha, você faz parte desta família. O seu lugar ainda está aqui. Ninguém tira, ninguém ocupa o teu lugar. Está aí gravado no meu celular, mandei há pouco. Quando eu vi ela falando, eu falo, né? Que coisa, né? Como Deus fala. Amém? Eu confesso que fiquei um pouco sem fôlego, né? Mas Deus é um Deus que traz força. Também, finalizando essa introdução, lembrei de um obreiro, na época, me procurou, me botou contra a parede, né? E eu fiquei assim, achei esquisito, né? Por que essas perguntas? Pastor, eu vim aqui porque eu queria saber do senhor qual é a visão do ministério. Visão do ministério, irmão? Que pergunta é essa sua? Não, eu quero saber porque o senhor sabe que tem que saber. Eu disse, irmão, a visão do ministério está em Atos dos Apóstolos. Se você quer literalmente, espiritualmente, é o Espírito de Deus e tá escrito, está no Atos dos Apóstolos. Né? Mas a minha visão é um dia ver os teus filhos
teus netos, teus bisnetos na igreja. Essa é a minha visão de reino. Não é aquela visão de hoje estar aqui, amanhã está outro ciclano. Não, a minha visão é essa, de ver as descendências assumindo a palavra do Senhor, assumindo a direção da casa do Senhor, dando continuidade. Essa é a visão, porque a obra de Deus ela não pode parar. Sei que alguns antigos aqui devem lembrar que teve uma vez que eu usei até um tema, né? Nós não podemos parar. Por que parar? Amém, irmãos? Se você parar, irmão, você cria ferrugem, tá certo? Por isso que os médicos mandam a gente fazer muita exercício, né? Academia, sei lá, tanta coisa, porque senão, né, a barriga cresce, só cria, né? Fica cheinho, né? Então fica aí minha introdução. Mas vamos no que fui incumbido hoje de trazer, que é a palavra do meu Deus. E eu trago ao coração desta igreja. Ontem eu anunciei aqui eu estava dirigindo o culto ontem, eu anunciei que hoje, né, iria trazer a palavra em Josué capítulo 7, versículo 1 em diante. Né? Porque essa mensagem chamou muito a minha atenção. Sabe, eu meditei muito nessa mensagem quando eu vendo a leitura, lendo e em seguida eu vi alguém trazendo uma mensagem sobre esse tema e isso me chamou a atenção, né? E a minha esposa disse: pai, você tem que levar a mensagem que anima a igreja. O que anima a igreja é a palavra de Deus, seja ela pesada, leve, eu não sei, né? Esse negócio de encher crente de alegria, irmão, o que enche crente de alegria não é gestos. O que enche crente de alegria é a palavra de Deus quando entra no nosso coração. Amém? Então eu disse: minha querida, até o irmão ligou para mim, né? Eu disse: tá fazendo o quê? Pai, eu estou tentando me recuperar aqui daquela bendita dor que surgiu e estou meditando aqui no conteúdo daquilo que Deus está falando no meu coração. Por quê? Porque verdadeiramente o que nos faz ser diferente é a palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra de Deus, nós nunca vamos mudar. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, nós seremos sempre renovados, sempre diferentes. Por quê? Porque temos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então eu queria aproveitar, o tempo já nos é mais amigo, mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo de número 7. O versículo 1 em diante. Até me fizeram uma pergunta, eu quero só replicar aqui, responder, né? Não importa o nome da pessoa, né? Mas esse Acã que eu vou falar, ele não é o Cã de Noé, amém? Esse aqui é Acã, né? Lá no Noé, em Gênesis, é Cã, sem Jafé, que eram os 3 filhos, tá certo? Aí me fizeram essa pergunta hoje, aí eu estou trazendo aqui esse esclarecimento. Então diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 7 do livro de Josué, o versículo 1 em diante, né? Que diz plenamente o que o Senhor fala ao nosso coração. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zadi, filho de Zerar, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém? Aqui temos um tema muito forte, tá certo? Eu não quero aqui ferir ninguém com palavras, não é essa a minha linha de mensagem, mas quero aqui chamar a tua atenção para que você se alinhe com Deus, se alinhar, permanecer firme com o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos com reverência à palavra, faça uma oração pedindo ao Espírito Santo que abra a sua mente e o seu coração.
Mas fala mesmo, não fica olhando para mim não, eu vou ficar de olhos abertos. Eu quero que você fale com Deus, diga: Senhor, eu peço ao Senhor Espírito Santo que abra o meu coração nessa noite, para que essa palavra penetre em mim. Se eu tiver alguma coisa oculto dentro de mim que não é do teu agrado, que o Senhor arranque hoje, e que eu saia daqui como uma nova criatura para a glória de Deus. Você que me assiste em casa, você que está aí ligadinho no nosso canal do YouTube, quero agradecer e dizer a você a mesma coisa. Você é uma bênção de Deus. Deus te escolheu para algo específico e Deus ama a sua vida. Amém e amém. Queridos, o capítulo 7, versículo 1, ele é muito enfático, né? Prevaricar. O que significa prevaricar? Bem, prevaricar. Cadê os nossos professores de português? Né? Estão prevaricando, né? Isso é, os antigos falavam muito essas palavras, né? Prevaricar. Desobedecer. Ser infiel. Prevaricar denota também desobediência, né? Ingratidão. É uma série de adjetivos com essa palavra prevaricar. E diz aqui que os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? Maldito, né? Prevaricaram na maldição, ou permaneceu, ou desobedeceu, ou se agarraram com o maldito. Então essa palavra que eu trago nessa noite fala exatamente dessa história desse homem chamado Acã, que fazia parte da tribo de Israel. Como ele diz aqui, ele dá a genealogia, né? Filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. E essa tribo de Judá foi a tribo que saiu nosso Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, né? Mas esse homem, segundo, se você ler os versículos anteriores, o capítulo 6, você vai começar a entender a história de Acã. Você vai entender que quando Josué assumiu a liderança deixada por Moisés, seu líder, eu dou um exemplo aqui, quer ser um bom líder? Observe muito o seu líder atual, né? Não vá se pegar só nos erros, porque todo ser humano ele erra. E um bom companheiro, quando o seu líder está errado, ou está errando, ele não faz uma armadilha para pegá-lo, para rachar, para dividir, ou para se apoderar de algo que o deseja tanto. Mas ele chega para o seu líder e conversa. E tira do seu líder aquela alvo que está sendo errado. Porque o amanhã vai fazer de você um excelente líder. E você vai ver diferente de muitas vezes que você olha e diz: mas se fosse eu faria assim. Porque comigo é assim. Mas quando você está na posição, você como líder tem que ver diferente. Porque você tem uma visão. Você tem um alvo a atingir. Você sabe aquilo que Deus falou no seu coração e fala. Porque o líder do Senhor, ele tem intimidade com Deus. O líder que não tem intimidade com Deus, não queira seguir ele não. Porque você vai acabar caindo em buracos. Mas um líder que tem intimidade com Deus, você pode seguir firme. Porque amanhã você vai ser o sucessor desse líder. Porque você será encontrado em você coisas maravilhosas. E Deus te escolheu para isto. Amém? Então aqui, queridos, tem uma história. Essa história é muito forte.
Porque Josué foi obediente, amou o seu líder, Josué se deu pelo seu líder, Josué defendia o seu líder, Josué era um verdadeiro escoteiro, digamos assim. E quando ele assumiu a liderança de Israel, com uma grande responsabilidade, ele deixou bem claro, e quando Deus falou ao seu coração que ia dar todas as vitórias a ele. Quando eu falo a ele, eu estou falando a Israel. Quando Deus fala nesta igreja que vai dar vitória a esta igreja, ao pastor, não está dizendo que eu vou me enriquecer, que eu vou ser o bambambam. Ele está dizendo que essa igreja toda será abençoada. Mas há um trocadilho de entendimento, porque muitas vezes se olha para o líder como se o cara fosse o bambambam. Mas quando Deus fala ao líder, fala à sua igreja, fala a Israel. E Deus fala a Josué dizendo que serei contigo em todas as batalhas, entregarei todos os inimigos nas tuas mãos. E nos versículos anteriores, se você for lá no capítulo 1, quando sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Deu a quem? Só a Josué? Deu a todo Israel. Então, quando Deus tem promessa na vida do teu líder, pode ter certeza, essa promessa começa em você, porque você é um instrumento de Deus. Mas existem vários requisitos, várias regras, que Acã, que é o que eu quero chegar, infligiu, desobedeceu, prevaricou. É algo chamado pecado. Até aqui no versículo capítulo 6, a aliança estava firmada. Tudo dando certo. Diga para quem está do seu lado, irmão, estava tudo dando certo. Tudo. No capítulo 6, Josué estava felicíssimo. Tinha passado o Jordão. Tinha conquistado Jericó. Jericó era cidade fortemente protegida. Seus muros passavam carros, seus cavaleiros, carros de guerra. Então na cidade, vamos comparando a largura dessa igreja aqui ou mais. Então para romper um muro desse, só Deus. Porque o poder de guerra da época não tinha como romper. Então o que protegia a cidade naquele tempo eram as suas muralhas. Por isso que a Bíblia fala tanto de reconstrução. Reconstrua as muralhas. Muralha derrubada é símbolo de fraqueza, é símbolo de perca. Então Jericó era uma cidade altamente fortificada. E Deus entregou na mão de Josué a cidade de Jericó. Como? Com um tanque de guerra? Não! Simplesmente obedecendo a voz de Deus. O que dificulta na nossa fé muitas vezes é sermos obedientes à voz de Deus. Damos voz ao nosso coração, porque é nosso coração, eu estou sentindo, está sentindo? Então tira de ti, porque não é de Deus. É uma palavra que tem duplo sentido. Mas pastor, espiritualmente, sim, Deus fala no nosso coração espiritualmente. Não estou aqui para dizer que se é anátema isso aqui não, mas estou dizendo que muitas das vezes o coração do homem é enganoso. E o diabo sabe que o sentimento mais profundo, ele é gerado na mente e mandado para o coração. Porque ele começa a pulsionar.
Sabe quando a gente está amando, ô Misael? Coração bate forte. É ou não é? Hein? A gente vai andando, né? Lá vai eu andando, de repente encontra a Jusileide. Dentro daquele ônibus, o coração vem. Tutu. Eita. Ao ponto dela dizer, eu me sinto tão bem do teu lado. Eu disse, eu também. O que vamos fazer? Vamos casar. Por que casar? Porque o casamento diga comigo, o casamento é uma aliança. É uma aliança. Josué tinha uma aliança com Deus. Mas era só Josué, irmãos? Não, diga comigo, era todo Israel tinha uma aliança com Deus. E ninguém tinha o direito de violar a aliança com Deus, quebrar a aliança com Deus. Josué poderia estar intacto ali, sim, como ele estava, não tinha nada que lhe atingisse, porque ele estava fiel ao Senhor. Mas em Israel existia um sujeito que tinha quebrado a aliança com Deus. Segundo a palavra diz que Acã recebeu ordens, e todo Israel, de entrar na cidade, destruir a do jumento, o boi, o gado, tudo, o velho, todo ser vivente, destruir, e não pegasse nada de lá. Nem uma prata, nem nada, mas tinha ouro, nada. Deixa, não pega nada. O que foi que Acã fez? A cobiça dos olhos. Muito servo de Deus, queridos, tem estado com a síndrome de Acã. É cobiçoso. O patrão manda comprar uma coisa, fica com troco. Bota 10, comprou por 10, bota 15 na nota aí, meu chapa. Aí, chefe, 15 conto. Pagou quanto? Tinha pagado 10. Você sabe, né, irmão? A da merenda. Tem que pagar aluguel, irmão. O negócio é caro, meu chapa. Tem uns 5 pouquinho, comedorzinho de rapadura lá em casa. Mas tu é um servo de Deus, homem de Deus. Quem pega em 1, pega em 10, pega em 100, pega em 1000. Eu vejo muitos líderes de igreja, irmão, não prestam conta de nada. Mete a mão mesmo como se fosse sua propriedade. Irmão, tenho a maior satisfação de todo mês prestar conta com o contador desta casa, com o pastor Eduardo. E qualquer um de vocês que pedir conta, irmão, eu tenho que prestar conta. Porque eu não sou dono de nada, eu sou apenas um servo com uma responsabilidade que eu tenho que honrar. Você está pensando que 23 anos foi assim, kkkk, sentado, dormindo, chegando lá no templo, e aqui eu chegava aqui com a cara inchada de dormir, já terminarei, irmão? Não, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Acã recebeu ordem dizendo, não pega, não, mas pastor foi para Acã, não. Josué, o líder, falou, olha varões, vocês vão guerrear, na cidade vamos entrar, o Senhor nos deu ela, é nossa. Agora tem um porém, não pegue nada, mate todos, só deixe vivo aquela que protegeu os servos quando lá tiveram. Mas aí o bichão lá pegou não sei quantos ciclos, né? Coisa pequena, irmão. Uma capa, porque era a capa bonita, sabe? E colocou dentro da sua, diga comigo, colocou dentro da sua casa. Colocou dentro da sua casa. Aí, outra batalha surgiu. Josué preparou o povo, mandou fazer todos o aparato de guerra. Cidade de Ai, vamos lá. E aí fez uma reunião com seus obreiros,
seus líderes de guerra. E aí disseram, não, o negócio lá está no papo. Tivemos lá uma cidadezinha pequenininha. Está no papo, Josué. Manda só uns 3 mil, uns 300. Está bem aqui registrado, não vou perder tempo. Mas depois você olha com precisão. E foram. E saíram correndo. Por quê? Porque parece ser pequeno, mas eles estavam preparados para receber o ataque. E quando o inimigo está preparado, se você não estiver preparado, você vai cair, você vai fugir. E quando voltaram, lá no texto seguinte, se você ler, quando eles voltaram da cidade de Ai, Josué ficou preocupado, o que está acontecendo, meu Deus? Que derrota é essa? Mas o Senhor falou que não tínhamos derrota e íamos vencer. E diz a palavra que Josué se prostrou no seu rosto à terra, começou a clamar a Deus. Senhor, tu viraste as costas para nós, tu viraste nos abandonar, Senhor. E diz o texto, deixa eu pegar aqui para você. Então disse o Senhor Josué, levanta-te, porque estas propostas, estás prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do átema, e também furtaram, também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Diga para quem está do seu lado, Deus é justiça. E Deus revela. Deus é justiça e também revela. Eu não sei como está a tua vida dentro da tua casa te pertence, a vida tua nos teus negócios é você e Deus. Mas, querido, eu nunca vi na história tanto servo de Deus naufragando nos seus negócios. Tanto servo de Deus que falaram um dia dizendo que vou fazer isso e vai ser para a bênção de Deus. E vim naufragar. Todo servo de Deus que arranja um emprego, foi Deus que me deu. E vira as costas para o Senhor, abandona a igreja, arranja a posição melhor, vai para uma igreja mais rica, porque o ambiente que ele está não lhe é mais necessário, porque ele não se sente bem. O meu status de posição tenho que estar em locais que pessoa da minha mesmo nível. Parece até que tu vai para o céu de corpo como tu tá, se for. Não, queridos. A gente nunca viu na história, irmão, tanto queda de crentes. Por quê? Porque violaram o decreto de Deus. Eu nunca vi na história, irmão, tanta velocidade tão envolvida no anátema. Começa a namorar, já começa a ter relação sexual, porque o mundo é assim. Mas o crente não é assim, não. Eu nunca vi tanto crente mentindo na história como nós vemos nos dias de hoje. É crente mentiroso, é crente que só fala barganha, só se acha que é o cara. Eu nunca vi tanta aliança quebrada na data de hoje como nós estamos vendo ultimamente. Essa pandemia revelou muito crente, revelou muito pastor. Você pensa que eu não tive medo? Eu tenho 50 anos. Eu estava com medo, sim, porque como ser humano eu também sou homem, eu tenho sentimentos. Mas eu coloquei no meu coração, Senhor, eu não vou desistir do propósito de ajudar as pessoas. Eu vou adiante. Até irmão de outras igrejas, irmão, nós tivemos que socorrer.
Porque o pastor mandou dizer que chamasse, ligasse para um 9 não sei o que lá e iam mandar uma ambulância, porque ele não podia ir, porque tinha medo de pegar o coronavírus. E tu sabe o que a irmãzinha disse? Espera o Marcondes chegar, ele vai me socorrer como se eu fosse o pastor dela. Eu nunca vi, irmão, tanto anátema nessa pandemia sendo revelada no meio da igreja. Quando essa pandemia passar, porque eu sei que ela vai passar, já passou. É isso aí, irmão, eu creio, eu tomo posse. Já passou, diga comigo, já passou em nome de Jesus. Nós somos mais fortes, por quê? Porque o Espírito de Deus não se afastou de nós. Não foi um vírus que nos levou para o buraco, não irá nos levar, que vai nos levar para quando nós tivermos que partir deste mundo, vai ser com a ordenança de Deus. Chegou a hora, vem. E quando ele diz vem, não tem no mundo, não tem médico, não tem doutor formado lá não sei aonde que vai trazer a tua saúde. Não tem o dinheiro que vai comprar o remédio que vai tirar você, vai tirar você dessa enfermidade, porque Deus chamou, e quando Deus chama, não tem, querido, não tem carro do ano, não tem dinheiro de banco, não tem o amigo do doutor, do doutor que vai fazer você ser o melhor. Porque quando se tem Jesus, muitos irmãos não tinham nada, ficaram lá entubados no IJF, no HGF, sabe o que acontecia? Só o milagre de Deus. E estão aí hoje dando testemunho que estão vivos, porque Deus teve misericórdia e tiraram ele daquele local. Mas o pecado de Acã causou algo chamado de alta confiança. Sabe quando não está mais nem aí para nada? Eu posso até fazer uma conjectura dizendo que Acã, na hora que reuniu Josué, os seus combatentes, Acã disse: não, Josué, eu vou usar aqui, não está aqui escrito não, viu? Isso é uma conjectura que eu estou fazendo, que não chega a ser uma heresia. Não, Josué, manda só 300, 200, 2.000, tá bom. Alta confiança, diga comigo, alta confiança leva o homem ao fracasso. Alta confiança leva o homem ao fracasso. Está se achando, é? Quantos exemplos você não conhece de pessoa que está se achando? Se acha o cara, se acha. Cuidado, seja simples, seja humilde. Deixe Deus falar no teu coração. Alta confiança, o excesso de alta confiança leva o homem ao fracasso. O versículo 7, o versículo 44 e 5, você sabe o que ele diz? Olha, vamos ler, eu não posso parar essa mensagem é tremenda. Assim subirá lá do povo alguns 3.000 homens, e os quais fugiram diante dos homens de Ai. 3.000 homens fugiram. Olha o versículo 4, o que diz? Versículo 5, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebari, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eita! Ei, irmão! O bicho ruim é o medo. Crente com medo, irmão, é pior do que... Mas aí Josué ficou em... O que aconteceu? O que está acontecendo? Lá no capítulo 26 de Levítico, 17 e 18, fala que Deus é justiça. Deus é justiça. Se tem alguém fazendo mal contra você, saiba de uma coisa: você tem um Deus de justiça do teu lado. Versículo 7, capítulo 7 de Josué, olha o que diz o versículo 10 e 12. 10 e 12, olha o que Deus diz aqui, fala para você nessa noite. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu
concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram. Também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Vamos lá, igreja, para não ficar dormindo aí. Versículo 12. Pelos... viraram... não serei convosco enquanto não tirar a maldição do meio de vós. Ei, irmão, tu sabe por que muitas vezes a igreja não cresce? Porque tem muito que não se converteram. Falam mal da igreja, criticam a igreja, apedrejam a igreja. Sabe? Tá cheio de pecado oculto. É viciado na pornografia. Não pode abrir a internet que é logo na pornografia. Quer fazer da esposa uma prostituta que vê na pornografia. Tem muito casamento se acabando porque muitos cabras safados querem fazer da mulher uma prostituta. Ei, ela é a tua esposa. Ela não é a prostituta lá da esquina, porque até a prostituta da esquina o Senhor tem salvado esses últimos dias. E muito crente mentindo, irmão. Não fala duas palavras que não vê uma mentira no meio. Tem muito crente com negócio sujo. Tem pessoas que não faz mais negócio com crente porque tem vergonha, tem raiva da situação. Isso é pecado. Está oculto. Está dentro da tua casa. Enquanto o pecado não sair de dentro da tua casa, tu não vai progredir na tua vida. A tua família vai ser um fracasso, o teu negócio é um fracasso, o teu sonho é um fracasso. Tu não terá vitória em nada. Por quê? Porque o Senhor virou as costas para você. O que o Senhor fala contigo nessa noite? Dizendo, larga a maldição, tira do meio da tua casa, porque se tu não fizer com as tuas mãos, o Senhor vai revelar. Por que o Senhor vai revelar? Porque o Senhor tem obra grande a realizar com a tua vida. E quando Deus chama o homem para a obra, querido, Ele chama. E se tiver coisa errada, Ele vai consertar. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para uma grande obra e Ele não vai parar enquanto ela não se realizar. Não adianta fugir. Sabe, as mulherzinhas de hoje que quer que o marido está na igreja é oprimindo. Antes orava para o marido se converter. Meu Deus, agora é oprimindo o marido. Irmão, não tem coisa que não dá para entender. Marido que não tinha esposa na igreja, está na igreja agora é a santa. Ah, vai de novo, vai morar lá na igreja, santa. Irmão, às vezes você chega na casa de crente, irmão, você tem vergonha. Tem crente que não desliga nem a televisão para ter com respeito a você que chega para orar, porque o filho manda na casa. É o filho que manda, é o filho que manda, é o neto que manda. Que é isso, gente? Quantos nos falaram mal dos filhos dos outros e hoje passam por decepção porque os filhos que tem, ou o neto que tem, ou o neto que tem, faz o que quer e você é um bobão. Mas pastor, bicho, isso é anátema, meu irmão. Isso é maldição que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, porque não queremos fazer com que a pessoa fique com raiva da gente e a gente acaba aceitando toda a porcaria. E aí se pergunta, por que o Senhor virou as costas para mim? Por que o meu negócio não dá certo? Por que eu não progrido, eu trabalho tanto? Fulano não trabalha tanto como eu trabalho, já tem isso. Sabe tudo, irmão, porque muitas vezes você está tão ligado na vida do outro que se esquece da sua vida. Isso é inveja, isso é um anátema, isso é um demônio, irmão.
tem que se alegrar com a vitória do teu irmão. Amém? Dá um amém aí. Eu devo me alegrar com a vitória do meu irmão. O meu irmão conseguiu emprego, a glória a Deus. O meu irmão comprou uma casa, glória a Deus. O meu irmão comprou, glória a Deus. Por quê? Porque na casa desse irmão que está conseguindo vencer, não tem maldição. Por que a igreja não precisa? Irmão, a igreja, Deus está dando a oportunidade nesse momento de nós nos organizarmos. A aliança está quebrada. Você que está me ouvindo aí em casa, a tua aliança está quebrada. Você que fica aí na prostituição, está na igreja, mas encontra um garotão, aí cai na prostituição. Eu não sou casado, não tem problema não. Isso é prostituição. Está namorando, é logo pensando, quando é que a gente vai provar o nosso amor? Isso é prostituição. Jovens que não casam mais virgem, por quê? Porque se entrega para o mundo. Me fizeram a pergunta essa semana que chegaram para mim, pastor, o senhor está no mundo? Ou está em Deus? Eu digo, eu estou em Deus. Se a pergunta é espiritual, estou em Deus. Se é física, estou no mundo. Eu estou no mundo, mas com Deus. Não é difícil, irmãos. Eu estou falando aqui, mas eu tenho sentido na pele que eu tenho 2 filhos. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Meus 2 filhos hoje se encontram afastados do Evangelho. Você pensa que isso é bom? Isso é não, irmão. Isso é tão ruim. Você não quer saber o amargo. Pastor, então o anátema está na sua casa. Irmão, lá em casa eu já procurei, não tem não. Sabe, irmão? Se ele ainda tivesse seus 15 anos, seus 16 anos, 18 anos, mas já tem 30 anos, 25, sondando o nariz. Eu disse para minha esposa, nós vamos nos preocupar com nós 2, minha filha, porque o nosso papel nós já fizemos. Mas Acã, Deus revelou. Porque Deus é justiça. Deus entra na questão e anima Josué no capítulo 10, no capítulo 7, versículo 10 e 12, 10, 11 e 12. Deus anima, José se anima, fica de pé, não anda de cabisbaixo em direção não. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na tua vida e Deus não quer ver o seu soldado de cabisbaixo, triste, arrasado. Deus quer ver o seu soldado de cabeça erguida. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Eu trago essa mensagem não é para a tristeza da igreja, para a igreja da igreja, dizendo, igreja, são 23 anos que muitas vezes eu andava de cabeça baixa, achando que estava derrotado, e Deus sempre dizia, levanta a cabeça, porque 23 anos vai chegar, 24 vai chegar, 30, 50, se assim Deus permitir. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na nossa vida. Deus é fiel. Deus não desiste dos seus servos. Ai, pastor, eu sou um milagre. Sabe por que você é um milagre? Você abre a boca e diz que é um milagre. Porque Deus não deixou você morrer. Porque Deus tem obra a realizar na tua vida. Não deixa o anátema dominar a tua casa, dominar a tua fé, dominar a tua vida espiritual. Não se baseie por ninguém que está no teu lado ou alguém que está não sei aonde, porque não se baseie por ninguém, se baseie na palavra de Deus. O grande mal dos crentes de hoje, a maior maldição de alguns cristãos de hoje é porque se agarram no mau testemunho das outras pessoas. Seja atalaia para essas pessoas. Sabe, irmãos? Vou mais fundo agora para mim já chegando ao final da mensagem, que o tempo já está apitando ali. Deus não compartilha com o pecado de ninguém. Diga aí, Deus não compartilha com o pecado de ninguém. Deus não compartilha.
Deus se levanta para socorrer o seu servo e diz: levanta-te, santifica o povo. Irmão, isso aqui eu tomo também para aquele cristão que chega na casa do outro, não tem palavra a não ser falar da vida alheia. Olha o que Deus diz: se levanta, socorre o seu servo e diz: levanta-te e santifica o povo. Chega para as pessoas e fala da grandeza de Deus. Não vai falar na derrota, não. Fala da grandeza. Irmão, eu sirvo a um Deus de vitória. Irmão, se levanta desse negócio, irmão. Larga essa palavra, larga esse pensamento. Deixa de se maldizer. Levanta a cabeça e marcha, porque Deus fala ao seu povo nessa noite: não se desanime. Fique firme, agarrado na rocha que é Jesus Cristo. Tristeza não vem a encher ninguém. Tem até um louvor que diz: tristeza não vem encher meu viver, Cristo elimina você. A alegria que eu tenho, que me satisfaz agora, é isso aí. Não me lembro mais da letra. Tá certo? O pecado, diga comigo, o pecado é o que quebra a aliança com Deus. Mas Deus é tão bom, diga aí, Deus é maravilhoso. Deus me ama, aleluia. Deus é muito gostoso, irmão, muito gostoso de falar de Deus, é muito gostoso a gente, sabe? É muito bom. Irmão, nesses últimos dias eu tenho provado das grandezas de Deus. Esses últimos dias, irmão, eu tenho provado das grandezas de Deus. Irmão, não manda aquelas fotos da conjunção lá do templo, um simples templozinho que estão fazendo, para você ver. Não, eu mando para que você saiba que há um tempo atrás eu chegava lá, era só mato, e eu dizia: meu Deus, como eu vou fazer? Irmão, teve um tempo que eu estava tão preocupado que eu não pensava: eu vou ter que entregar o terreno, porque não tem como, eu não vou tomar conta de uma situação dessa. Aí teve um dia, não sei se foi o pastor Eduardo pregando, quem foi, não me lembro, que eu recebi uma palavra dizendo: aquieta-te, descansa em mim, porque no tempo certo eu vou levantar o varão que vai fazer a diferença. Irmão, eu descansei no Senhor. E quando eu chego naquele local que vejo aquelas paredes sendo feitas só no sábado, eu fico maravilhado. Porque eu sei que aquele chão, quando a gente cavava, só faltava sair faísca de fogo, de tão duro que era o chão. Então, irmão, nos últimos dias eu tenho tido assim, uma experiência tão grande com Deus, na minha vida pessoal, que eu jamais tenho como expressar para você, porque minhas palavras ainda são muito pobres para dizer o quanto Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que o Espírito Santo nos tem sido um bom amigo. Diga: o Espírito Santo tem sido para mim um bom amigo. Você nunca vai estar só. Eu não sei os votos que vocês têm feito na calada da noite, na sua cama, dormindo, quase dormindo, ou de manhã quando você acorda, ou nas orações, não sei. Mas eu só sei de uma coisa e digo para ti nesta noite: todas as tuas orações são colhidas pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma delas tem se perdido. E no tempo certo o Senhor vai mandar o seu anjo com a vitória para entregar a você. Mas pastor, o que é que Deus quer? Deus quer santidade. Deus falou para Josué: santifica o povo. Josué, santifica o povo. Josué, imagina aí Josué chegando no meio daquele arraial, aquela grande acampamento, diz: ei, povo de Deus, soldados, cadê vocês? Deus revelou. E Deus mandou sair, vai de casa em casa, vai olhando, porque na hora certa, na casa que tu chegar, no momento certo, eu vou dizer quem é e onde está o pecado. E assim Josué fez. Quando chegou na casa de Acã, Deus revelou. E você sabe o que aconteceu? Acã morreu. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
Quem peca contra Deus e não se arrepende, morre. Naquela época, o negócio era muito mais sério do que você pensa. Por causa do pecado de Acã, seus filhos pagaram alto preço, porque morreram também, sua esposa morreu, seu gado morreu, seus bens se acabaram, tudo foi exterminado, porque Deus abomina o pecado. E você sabe por que Deus é tão bom hoje, como sempre foi? Porque Ele amou o mundo de tal maneira, capítulo João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que nós servimos, que nos permite nos arrepender do pecado que estamos cometendo, nos chama a atenção, dá o tempo para que você se arrependa. Mas naquela época, mesmo você se arrependendo, contando o seu pecado, você ia pagar um alto preço. Pastor, mudou alguma coisa? Mudou não. A seriedade de Deus continua ainda da mesma equilíbrio. A diferença é que Deus, amando de tal maneira, que Ele pegou o seu filho e mandou: vai, meu filho, lá na terra, assume o pecado de toda essa humanidade, porque algo especial vai acontecer com esse povo ainda. Jesus veio, Jesus não morreu na cruz do Calvário para me andar com a cruz pendurada no pescoço, dizendo: Ele morreu por mim, não. Ele morreu porque sobre mim estava o pecado de morte, e Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E quando nós nos arrependemos, ainda o preço do pecado é tirado de nós. Você pensa que você, porque aceitou Jesus e pecou, não vai ter que arcar com as consequências? Ah, vai! Se é jovem, tá fornicando, vai pegar um bucho, vai ter um menino, vai ter que criar. Ah, vai! Vai fazer um aborto? É suicídio. Vai matar? Está traindo o marido? Ixi, compadre, isso é pesado. Está traindo a esposa? Não pode ver uma mulher mais bonita no trabalho? Ei, periquitinho, calma. Vai cuidar da tua fruta em casa, porque se tu cuidar dela é melhor, porque ela é só tua. Ah, é porque tem carne. Carne aí é podre, meu filho. Carne que muito pega, tem futuro não. Carne boa não se bota em prateleira. Carne boa se coloca em um local refrigerado para os melhores clientes. Queridos, eu poderia ir até mais longe com essa mensagem, porque essa mensagem vai mais profunda. Mas eu digo de uma coisa com você, Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você crê? Você crê? Então, muito cuidado, irmãos. Quando você for falar de alguém, criticar alguém, cuidado, porque você pode se queimar. Ai daquele que falar do ungido do Senhor. Ai. Acã pecou, pagou um alto preço. O salário do pecado é a morte. Deus deu seu Filho para morrer por nós, para abater, ou seja, para ser uma mola, diga assim. O impacto vai vir tão grande que Ele diz: vai, meu filho, tu vai amortecer. Tu vai amortecer a condenação de morte para esse. Ele vai sentir só o reflexo. Ele não vai sentir a dor, porque a dor tu vai sentir na cruz. Ele não vai sentir a profundidade das feridas, porque você vai sentir na cruz.
Ele não vai sentir o que Acã sentiu, porque você vai para amortecer, você vai se meter entre o homem e vai dar total proteção. Não dará o direito a mim nem a você de ser um pecador e pecar todo dia. Não, vai ter a hora que você ou se converte ou então vai descer a tumba e vai descer para o inferno. Você pensa que é brincadeira o que nós pregamos aqui? Você pensa que o inimigo da alma do homem brinca? Sabe, o prazer é 2 minutos de prazer. E uma eternidade de problemas que você imaginasse. Eu já tive conversando com muitos homens que adulteraram. Ele dizia, sabe o que para mim? Pastor, se eu tivesse imaginado o tamanho do problema que eu ia ter, eu não tinha feito isso. Eu acabei com a minha esposa, eu acabei com meus filhos, eu acabei com a minha casa, eu acabei com os bens que eu tinha. Acabou tudo, pastor. E agora só resta a minha fé para que eu possa me redimir na presença do Senhor. Você está pensando que é brincadeira, querido? A carne, irmão. A carne, ela guerreia contra o seu espírito todos os dias. Você pensa que foi fácil para Acã rejeitar aquilo ali? Esquecer do que o seu líder tinha falado? Imagina Acã chegando em casa e a mulher, meu filho, o que você fez? Que besteira tu fizeste, homem? Mulher é pro nosso bem, mulher é o futuro dos nossos filhos, mulher, tu não pensa, mulher, no amanhã? Imagina a mulher do Acã dizendo, meu filho, Deus já nos deu tudo, por que tu fizeste isto? Eu digo para você, repudie o pecado. Mulher que estão aqui, você que me escuta por esse canal, o conselho que eu dou, repudie o pecado. É do teu marido, repudie, conversa. Jovem que estão aqui, não vai na onda do pecado, vai na onda de Cristo. Profissionais que estão aqui, não vai na influência da ganância, não vai na tua alta confiança, vai na confiança do Senhor. Confia no Senhor. Igreja, renova a aliança. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo profundo no meio da casa dele. Ele quer ver grandes obras acontecendo. E só acontecerá com a aliança renovada. Com a aliança renovada totalmente sobre a sua vida. E aí você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu termino essa mensagem. Posso não ter alegrado o coração de muitos, mas eu digo, são 23 anos que precisamos fazermos um exame de consciência, uma autoanálise, para poder continuar na jornada. E foi essa palavra que Deus me deu. Se eu tenho algum pecado oculto, que o Senhor me revele, que eu tire no meio da minha vida, porque eu não quero ser anátema para a casa do meu Senhor. Eu quero ser bênção. Eu quero ver você crescendo para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser bênção. Bênção no Tancredo, bênção no Eusébio, bênção em todos os confins da terra. Aonde tu pisar na planta do teu pé, te darei como bênção, diz a promessa do Senhor. Que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração e que você possa ser um vencedor e não derrotado, porque derrota não é coisa de cristão. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. A me dar de confiar nessa mensagem. Muito obrigado, Senhor. Que nós saibamos que Tu és presente em nossas vidas e que o Senhor faz coisas além do que nós imaginamos, porque Tu vê de forma diferente, não como eu vejo, mas Tu vê, Senhor, a minha vida, porque, Senhor, Tu é um raio-x de mim. Então, meu Deus, me ajuda nessa caminhada. São 23 anos que eu só tenho a dizer a honra, a glória, o louvor, tudo, o testemunho falado aqui não enaltece o meu nome, nem tampouco do Teu servo que comigo está nessa obra, mas enaltece a Ti, Senhor, porque a honra e glória é para Ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo, meu Pai, receba, porque eu não quero ficar com nada. A Tua graça já me basta, meu Deus, todos os dias. E aqui eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém.
Ministério Deus é Fiel. Acesse o nosso site www.ministériodeusfiel.com.br. Ministério Deus é Fiel. Fiel é quem nos prometeu.